A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 13/8/2026. Quero te desejar uma quinta-feira de livramento, uma quinta-feira de paz, que o nosso bom Deus possa nos guardar tanto quanto na entrada, tanto quanto na saída. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado o seu like, compartilhado. Deixa eu falar um pouco sobre a importância de você apertar o legalzinho aí. Toda vez que você aperta o like, aí o legal, o YouTube ele reconhece a relevância do conteúdo e ele compartilha também. E nós precisamos estar assim compartilhando esta palavra da parte de Deus. Uma palavra que tem como objetivo alcançar as almas. Então, desde já, eu conto com o seu like. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. E, ao se inscrever, não esqueça de ativar o sino das notificações, para que você possa ficar por dentro das novidades do canal. Quero também reforçar a oração pela vida do nosso irmão Paulo, está tendo uma reação, um efeito colateral. Esses dias ele não está muito bem. Eu preciso falar isso aqui, porém, para que possamos estar fortalecendo as orações, intensificando as orações, não somente por ele, mas por todo aquele que se encontra hospitalizado e acamado. Um abraço ao meu pastor Ivo, melhoras, pegou uma gripe, a nossa bispa Celidalva, e graças a Deus. Agora, sem perca de tempo, estaremos orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo nesta manhã. Você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? E hoje não será diferente. Não mude o vídeo não saia daí não. Deus tem uma palavra para você. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta manhã de quinta-feira, eu quero apresentar a vida de Paulo, que o Senhor possa guardá-lo, restaurar a sua saúde, não somente dele, Pai, mas todos aqueles que se encontram acamados. Toma o pastor Ivo na tua mão, a saúde do pastor Ivo. Visita também o joelho da bispa Celidalva. Toma, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Livro de Obadias é o livro menor das Sagradas Escrituras. Livro de Obadias se encontra no Antigo Testamento, versículo 12. Ele só tem uma página, ele só tem um capítulo. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã. Obadias, versículo 12, que diz assim: Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar
a tua boca no dia da angústia. Até aí. Eu vou repetir. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro. Em outras palavras, no dia da sua miséria, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da tua angústia. Irmãos, para que possamos entender o que está acontecendo neste versículo, o livro de Obadias, Deus usa o profeta para levar uma mensagem de exortação, um aviso à nação de Edom. Nós sabemos que Edom, ele é o Esaú. Os edomitas é Esaú, que é irmão de Jacó, que virou Israel. Edom e Israel são nações de irmãos. E nós sabemos que Deus aborreceu esta nação e amou a Israel, a Jacó. Esaú e Jacó, eles eram filhos de Rebeca com Isaac. Lembra daquela família que a mãe amava um e o pai amava o outro? E acabou no meio de uma criação mal criada, porque não existe isso, privilégio, não pode existir isso, privilégio da mãe, privilégio do pai, quando se trata de filhos, que se acontecer isso, a tendência é rachar a família, e não deu outra. E nesta criação, eles viram inimigos, eles reata aliança, mas fica com aquela ferida de ressentimento. E isso perdura até lá na frente. Isso avança. Esaú, ou os edomitas, Deus designou eles a morarem em montanhas. E por eles morarem no alto, eles tinham uma certa vantagem em tempo de guerras. Porque quanto mais alto a pessoa fica, a nação fica sabida, fica sabendo a que hora vem o inimigo. E ali começa a lançar as flechadas. Então Esaú tinha muito, a nação de Edom tinha muita vantagem. Era muito difícil, eles perderam a peleja, porque quem está no alto tem uma certa vantagem. E Israel vem vivendo de tenda em tendas, sendo atacados, como muitas vezes foi atacados pelos midianitas, pelos amalequitas. E essas notícias chegavam até Edom. Então Edom achou por bem se exaltar. Ele achou que por ele estar em uma certa vantagem, ele poderia humilhar Israel. Ele se soberbeceu. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E a humildade a honra. E nesta situação, eles não viam Israel com bons olhos. Nós sabemos que Israel foi uma nação a qual Deus escolheu, principalmente a da tribo de Judá.
E por Israel ser a menina dos olhos de Deus, Deus queria que ele andasse, que a nação andasse sem dar trabalho, sem pecar, sem errar. Israel fazia tudo errado. E Deus permitia que algumas nações fizesse Israel de presa, que levava Israel a cativo. E os edomitas, quando sabia que Israel ia ser invadida, eles ficavam alegres, ao ponto dos salmos dizer que eles ficavam se dizendo: arrasai-os, arrasai-os, destrói até as bases dele, porque destruindo as bases é destruir uma possibilidade de reconstrução, as colunas. E quando Israel foi invadida pelo inimigo, olha quem estava lá no meio. Diz que os de Edom, você pode ler o livro de Obadias, é uma página só. Diz que quando Israel fugia, diz que eles capturavam os presos, os foragidos de Israel e entregavam ao inimigo. Irmão, imagina. E eles se alegravam, descia das montanhas para compartilhar essa invasão. E os saques, Israel era saqueado, eles desciam, irmãos. Agora no versículo 12, Deus está usando o profeta, Deus está dizendo a eles que eles não deveriam se alegrar no dia da tristeza do seu irmão. E se nós lemos lá na frente, Deus está dizendo a ele: olha, da mesma forma que você fez, você vai passar. Eu vou transformar vocês em nada. Eu vou permitir que vocês sejam saqueados. Eu vou permitir que vocês sejam humilhados, porque vocês não deveriam zombar da tristeza do teu próximo. Você não deveria. Agora, com Israel, que você zombou, eu tenho uma promessa. Com José, com a nação de José, eu tenho uma promessa que será um fogo. Eu restaurarei a nação de Judá em Jerusalém. Agora vocês se tornarão palha. Eu quero fazer uma pergunta. Você é daqueles que zomba da miséria dos outros? Você é daquele que, quando fica sabendo que alguém está passando por dificuldade, você gosta daquele sorriso de cantinho de boca? A Bíblia diz em Provérbios 24, 29, nunca diga assim como me fizeram, eu vou fazer também. Sentimento de vingança, escuta. E o Senhor também diz também que se no dia que ele agir com justiça sobre o nosso adversário, no dia que ele colocar a mão em cima do nosso adversário e nós nos alegrarmos, ele tira a mão de cima. Perdão. Então, irmão, é um perigo zombar da situação alheia. Eles estavam zombando da menina dos olhos de Deus.
Eles não entendiam que o que estava acontecendo com Israel, dele estar sendo levado cativo, era a sola de Deus sobre a nação que ele escolheu e amava. E quando Jeová está batendo no seu filho, que o pai corrige o filho que ama, o outro irmão começou a dar risada, começou a zombar e participar do sofrimento. Quando o texto diz que não deveria alargar a angústia, diz que ele matava. Quando eles viam um israelita escondido, eles, ou ele aqui escondido, participava. Aí Jeová levanta um profeta para dizer a Edom que a soberba dele estava destruindo eles. Que aquela fase deles morarem no alto, eles iam ser rebaixados. Que eles iam se tornar em nada. Tem pessoas que gostam de pisar em quem está embaixo. Tem pessoas que não sabem administrar o privilégio de estar em cima. Você não pode aproveitar a situação de estar em cima para humilhar ninguém. Você não pode aproveitar sua posição para humilhar ninguém. Deus é pelos humildes e Ele abate os que se elevam. Na humildade está o coração. A humildade está no coração do mestre. E Edom, ele vai passar pela mão de Deus. E o próprio Deus diz que Israel se tornará o fogo na sua presença. E Edom a palha. Meu querido, minha amiga, meu amigo, não zombe de ninguém. Não participe do sofrimento alheio. Quem quiser maltratar, que maltrate. Quem quiser zombar, que zombe. Quem quiser humilhar, que humilhe. Mas você, meu amigo, minha amiga, que tem um coração sábio, não sorria da miséria de ninguém. Ainda que essa pessoa ela tenha se colocado como uma pessoa que te persegue, como uma pessoa que fala mal de você, como uma pessoa que ela não te suporta no dia que ela passar pela calamidade. Não participe, não zombe, não sorria, porque o Senhor está dizendo, vocês não deveriam. Eles ficavam nas encruzilhadas. Leia lá o livro de Obadias para que você entenda o que está sendo dito aqui. Eu não li todo, quer ficar muito estendida a leitura. Eles ficavam nas esquinas, o povo de Deus passava em forma de prisioneiros e eles gritavam, arrasai-os. Eles buscavam os escondidos em cavernas para entregar para o inimigo. Aí Jeová olhou assim, peraí, palavra dura. Versículo 12 diz, mas tu, eita meu Deus, você não deveria olhar para o dia da angústia do teu irmão. Esse olhar é numa forma de alegrar.
Enquanto Israel estava chorando, porque estava sendo saqueado, estava sendo levado cativo, os edomitas, que são irmãos, estavam se alegrando. Aquele que fere com a espada será ferido. Deus, ele não tem um culpado por inocente. Dos escolhidos de Deus, ninguém zomba. Ainda que esteja passando pela correção do próprio Deus. Israel estava sendo tratado por Deus. Deus estava querendo colocar Israel no prumo. Deus estava apertando os parafusos de Israel. Deus tinha colocado um prumo em Israel, viu que estava precisando de uma correção. E no momento que Deus estava corrigindo, alguém está zombando? Alguém está fazendo escárnio? Alguém está dando risada, propagando? Você viu a outra como tá? Você viu o outro como tá? Bem feito, bem feito. Esse bem feito não é uma expressão que você está satisfeito, está alegre? Aí o Senhor diz assim, e tu? Aleluia. E você? Você não deveria se alegrar. Você não deveria se alegrar no dia da angústia do teu irmão. Deus sabia que o que ele estava fazendo com Israel estava passando por uma tremenda angústia. E alguém botando a mão na boca, dando risada. O que tem de pessoas com esse sentimento? Cuidado para que você não esteja zombando de uma pessoa que Deus está tratando. Cuidado para que você não esteja zombando, se alegrando com uma pessoa, de uma família que Deus está querendo colocar no prumo. Porque o fogo de Deus, aleluia, não vai consumir Israel como não consumiu aquela sarça ardente no Sinai, quando Deus falou com Moisés. O fogo de Deus sobre Israel era um fogo de castigo, que não consumiria. Mas o zombador, o que se alegrou no dia da angústia, o fogo de Deus, Deus estava dizendo que eles seriam palhas, que queimaria. E se você ler a história, sumiu do mapa os edomitas. Os que foram zombados, hoje ainda está sobre a terra. Israel. Porque é assim. Para os zombadores, Deus tem cova aberta. Para os zombadores, Deus tem a ira dele. Para os escarnecedores, Deus tem a mão forte dele. Do povo de Deus, ninguém pode zombar. Porventura não está escrito que Israel é a menina dos olhos de Deus? Porventura não está escrito que Israel é a menina dos olhos de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe com esta palavra. Não zombe, não faça escárnio, não se alegre, porque podemos estar nos alegrando de uma pessoa, de uma família, de uma nação a qual Deus está tratando. Não zombe de ninguém que Deus está tratando. Não zombe de ninguém que Deus está tratando. Que Deus abençoe com esta palavra.
Fica com Deus, que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Continue orando pela minha vida, continue orando por esse projeto. Fica com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.